Boa tarde. Vamos dar continuidade aos nossos assuntos, né, à nossa aula. E hoje nós iremos estudar sobre o PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador. Antes de adentrar no assunto do PAT, né, vamos refletir um pouco sobre a situação atual do Brasil, né? Antigamente, na verdade, é uma situação de transição, né, que nós vivemos, onde nós estamos saindo do mapa da desnutrição, certo? Que antes nós vivenciávamos a desnutrição, né? E hoje, atualmente, nós estamos vivenciando a obesidade, não é? Então, assim, antes as pessoas tinham um número muito maior, né, de pessoas desnutridas. Realmente, essa desnutrição causada também não só pela má qualidade, mas também pela falta de acesso aos alimentos, né? Isso tudo devido porque antigamente não tinha tantos programas, né, que existem hoje, relacionados à segurança alimentar, não é, para garantir esse direito das pessoas que hoje já existem. E hoje, atualmente, nós enfrentamos a obesidade, que é o quê? São pessoas que estão acima do peso, porém, isso não quer dizer que elas estão bem nutridas, né? Que elas estão saudáveis e que elas não têm nenhuma deficiência. Elas podem sim ter deficiência, porque a obesidade, né, ela é ocasionada na 90% dos casos, né, devido a escolhas alimentares, né, e principalmente ao consumo de alimentos que ofertam calorias, né, que vão fazer com que o aporte calórico fique maior do que a sua necessidade e realmente não se gasta, né? Também vivenciamos muito hoje a presença do sedentarismo. As pessoas não estão mais se movendo, né? Tudo tem a palma da mão com o celular para resolver, então isso também influencia, né? Então hoje nós enfrentamos a obesidade, mas também nos preocupamos com relação à qualidade nutricional dessa alimentação, né? Porque como eu já falei, não é porque a pessoa, né, o indivíduo, ele é obeso, quer dizer que ele esteja bem, né, esteja recebendo todos os nutrientes que ele precisa. Pode ser só uma alimentação apenas rica em calorias e deficiente em nutrientes. Aqui não é algum determinantes de produtividade, não é? Eu pontuei esses determinantes de produtividade, por quê? Porque para se ter esses determinantes de produtividade, né, necessita-se ter o quê? Uma boa alimentação, certo? E esses determinantes de produtividade vão influenciar diretamente na qualidade do trabalho. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? Para você ter um trabalhador que ele apresente uma produtividade boa, ele tem que estar bem alimentado, né? Ele tem que não apresentar nenhuma deficiência de nenhum tipo de nutriente. E foi pensando nisso, né, que o PAT ele foi instituído, certo? Então, assim, a massa ativa de músculos, né, a quantidade de massa muscular que o trabalhador tem é um dos determinantes de produtividade, não é? O sistema cardiovascular e respiratório, que aí vai influenciar na eficiência e no condicionamento físico. Então, assim, quanto melhor for o condicionamento físico desse trabalhador, melhor ele vai desempenhar o trabalho dele e por um período mais prolongado, né, ele vai apresentar um rendimento maior. E a quantidade de energia liberada nos processos aeróbicos e anaeróbicos. A relação com o estado nutricional, né? A produtividade, fazendo uma relação da produtividade com o estado nutricional. O desnutrido, ele produz menos, tem menor resistência física e está mais predisposto a acidente de trabalho, devido à atenção diminuída, indisposição física, dificuldade de coordenar movimentos. Ou seja, né, o que se percebe, né, que quando o trabalhador
ele apresenta deficiências, ele não recebe, não tem acesso a uma boa alimentação, ele vai ter uma menor produtividade. Por quê? Consequentemente, se você não está bem alimentado, a sua resistência é menor, a sua atenção vai estar diminuída, né? A gente tem uma tendência, quando não se alimenta bem, a ficar sonolento, consequentemente a atenção diminui, aumenta o risco de acidente de trabalho, né? Quando se aumenta os acidentes de trabalho, já causa um gasto maior para a empresa, né? Porque os primeiros 15 dias a empresa vai ter que manter, dependendo do tipo de acidente, né? Se necessário for afastar funcionário, a empresa vai ter que bancar esse funcionário 15 dias em casa, certo? E ele vai fazer falta para a empresa, não é? Vai reduzir a produtividade, então isso não é interessante. Então, também foi vendo isso, né, com o passar do tempo, dos anos, que foi se pensando, né, que a alimentação ela influencia diretamente na produtividade, consequentemente também no rendimento das empresas, certo? E a alimentação adequada dos trabalhadores, consequentemente, como eu já falei, melhora a produtividade, né? Evita acidente de trabalho, como eu já falei, consequentemente é um gasto menor, tanto para a empresa quanto para o governo também, né? Porque quando um funcionário sofre um acidente que tem que ser afastado, como eu já falei, os primeiros 15 dias é pela empresa e depois é o governo, né? Que tem que assumir o gasto, né? No caso, ele vai ser pago pelo INSS, então aí já é um gasto para o governo. Então foi pensando, né? Foi vendo tudo isso com o passar dos anos que foi se pensando em políticas para melhorar todas essas questões. Então, o objetivo do PAT é melhorar as condições nutricionais dos trabalhadores, com repercussões positivas para a qualidade de vida, consequentemente aumentando a produtividade e reduzindo os acidentes de trabalho e as faltas. Aqui um pouquinho do histórico do PAT, né? Na verdade, aqui eu coloquei 1947, mas se a gente for pesquisar, é 1940, né? Na época de Getúlio Vargas, certo? Que teve início a esses serviços de alimentação, certo? Em 1940, o que é que a gente tinha? A gente tinha o Serviço de Alimentação da Previdência Social, que era chamado SAPS, certo? Que eram SAPs, eram restaurantes populares, né, que ofertavam uma refeição para aquelas pessoas, né, que trabalhavam e que não tinham condições de se alimentar bem, não é? Que eram realmente pobres, certo? Então, era ofertado, né, essa alimentação como uma forma de complementação, de ajuda, certo? Para a renda dessas pessoas e também para melhorar na qualidade de vida dessas pessoas, né? Porque como eu já falei, foi visto tudo isso, né? Que tinha a questão dos acidentes de trabalho, tinha a questão das faltas, tinha a questão da produtividade também, que era baixa, né? Porque como nessa época ganhavam muito pouco, eles não tinham condições de ter uma boa alimentação. Então, visto isso, na época do governo de Getúlio Vargas, né, ele instituiu o Serviço de Alimentação da Previdência Social, SAPS, que funcionava como restaurantes populares, certo? Para fornecer a alimentação para esses trabalhadores. Em 1970, não sim, aí o SAPS funcionou em média 27 anos, né? Aí depois desses 27 anos veio outro governo e extinguiu o SAPS, certo? E depois que ele foi extinto, né, após 27 anos de funcionamento, só voltou a funcionar novamente em 1970, mas aí já voltou a funcionar como Programa Nacional de Alimentação e Nutrição, certo? E em 1976, não é, através da Lei 6.321, que foi realmente instituído o PAT, certo?
E tem uma nova portaria, não é, interministerial de 2016, que ela vem trazendo todas as recomendações para quando, não é, você requer o PAT, certo? Então, assim, apenas em 1976, né, que realmente o PAT ele foi instituído através da Lei 6.321. E em 2006 saiu uma portaria, né, foi lançada uma portaria interministerial, certo? Que ela vem, né, trazendo todas as recomendações para o PAT. Os benefícios, né, do PAT para o trabalhador. Então, assim, ganha o trabalhador, ganha a empresa e ganha o governo, certo? Quando se tem o PAT instituído em uma empresa, certo? Vocês podem me perguntar, né, se é obrigatório, toda empresa, né, tem a obrigação de aderir ao PAT. Não, não é obrigatório, certo? A empresa, ela adere ao PAT se ela quiser, certo? Não tem um número mínimo ou máximo de funcionários que precise se ter na empresa para poder aderir ao PAT, né? Se a empresa tiver um funcionário, 2 funcionários, ela pode sim já aderir ao PAT, certo? O importante salientar é que depois que a empresa aderir ao PAT, ela tem que seguir à risca, né, as recomendações da portaria interministerial, certo? E como é que a empresa faz para aderir ao PAT? Né? Ela pode fazer o cadastro online, certo? Através do site do Ministério do Trabalho. Vai ter lá um espaçozinho para fazer o cadastro do PAT. Voltando aqui, né, para quais os benefícios para o trabalhador? Vai melhorar suas condições nutricionais e qualidade de vida, aumento da sua capacidade física, né, aumento da resistência à fadiga, aumento da resistência a doenças e redução de riscos de acidente de trabalho. Ou seja, todos os benefícios, né, que uma pessoa que recebe uma alimentação variada em nutrientes tem, né? Melhora a capacidade física, aumenta a resistência, diminui a fadiga, consequentemente aumenta a atenção, reduzindo o risco de acidente de trabalho, consequentemente ela vai conseguir ter uma produção maior, né? Trabalhar mais. Para a empresa, né? Quais são os benefícios? Aumento da produtividade, consequentemente, ela vai conseguir ter um rendimento bem maior no final do mês, maior interação entre o trabalhador e empresa, né? Na verdade, aqui diz que quando a empresa ela institui o PAT, né? O funcionário, o trabalhador, ela fica vendo a empresa como que ela se preocupa, né, com o trabalhador. Então, a empresa, o sentimento que o trabalhador tem é que a empresa ela se importa com ele, né, que ela se preocupa com a saúde dele, que ela quer o bem-estar dele. E por esse sentimento, né, ele vai apresentar um sentimento positivo, né, vai querer entregar o resultado, certo? Redução de absenteísmo, ou seja, vai reduzir o número de faltas, né? Consequentemente, vai reduzir a rotatividade, ou seja, que reduzir a rotatividade, né? Não é interessante para uma empresa ter uma rotatividade muito alta. O que é que causa essa rotatividade? Contratar um funcionário com pouco tempo, né? Ele já demitir e já recontratar outro funcionário. Então, isso não é interessante para a empresa, essa rotatividade. Por quê? Porque quando a empresa contrata, ela tem todo um gasto com aquele funcionário contratado, né? Ela vai fornecer os EPIs, ela vai... por mais que quando o funcionário seja demitido, ele devolva, certo? Mas não vai servir para outra pessoa usar. Então, já foi um gasto. A empresa ela vai investir em treinamento para aquele funcionário, então já é um gasto, não é? Já é uma, de certa forma também, alguém já vai perder o tempo capacitando aquele funcionário. Quando o novo funcionário ele é admitido, não é? Ele leva um tempo até ele conhecer todo o ambiente, até ele pegar toda a rotina, não é? Até ele apresentar uma produtividade boa. Então, quando você tem muita rotatividade de funcionários, você nunca vai ter um funcionário experiente.
né? Sem falar em questão do gasto, né? De todo o investimento que foi feito, com capacitação, com fardamento, com EPIs e tudo mais. Então, também apresenta uma rotatividade baixa, não é? Apresenta outro benefício do PAT, que faz com que essa rotatividade ela não seja alta. Isenção de encargos sociais sobre o valor da alimentação fornecida e incentivo fiscal, né? Dedução de 4% no imposto de renda, né? Ou seja, outro benefício que a empresa vai ter, gente, ela vai ter isenção, certo? De encargos em alguns produtos, certo? Principalmente do ICMS, né? Que é um imposto que é cobrado para a gente, que é um dos mais altos, se não me engano. E vai ter uma redução de até 4% do imposto de renda, né? A gente sabe que todos os anos tem que se declarar imposto de renda. E o das empresas, né, é um valor bem significativo, né, visto que é em cima do que você ganha durante o ano. Então, uma redução de 4% para eles, para as empresas, representa bastante, né, do valor final. Então, a empresa que tem o PAT, né, instituído, vai ter esse benefício de ter a redução de 4% no imposto de renda. E para o governo, redução das despesas e investimentos na área da saúde, principalmente por quê? Porque a gente viu, né, que vai reduzir o número de faltas, certo? E também vai reduzir o número de pessoas desempregadas. Então, menos pessoas vão precisar do governo, né? Vão precisar de assistência à saúde. Então, tudo isso faz com que reduza-se os gastos do governo. Crescimento da atividade econômica, que consequentemente é de suma importância, né, para o governo, e o bem-estar social. Aqui os recursos, né, gente, como é que funciona? Quem paga, não é, por esse benefício do PAT, não é? Quem vai arcar com as despesas do PAT, não é? Porque o PAT é o quê? A empresa fornecer a refeição para o trabalhador. Então, assim, quem vai pagar o custo dessa refeição, certo? 80% vai ficar com a empresa e o governo para pagar, certo? E 20% vai ser o trabalhador que vai pagar. Refeições fornecidas no local de trabalho ou fornecimento de cupons e cestas básicas. Então, pode ser, né, através dessas modalidades. Pode ser fornecida refeição no local de trabalho, ou então pode ser fornecido o que? Cesta básica, ou então pode ser fornecido o que? O cupons, né? Ou seja, são os famosos tickets. Modalidade de refeição. Então, o PAT ele pode funcionar através dessas modalidades. Autogestão, não é? Ou seja, a própria empresa, ela se responsabiliza, certo, por toda a estrutura física, pelos trabalhadores, pela produção e serve a alimentação no mesmo local, não é? Que é o serviço de autogestão. A empresa ela pode optar por terceirizar, ou seja, ela cede somente o espaço físico e vem outra empresa e coloca os equipamentos, utensílios, os trabalhadores, certo, para produzir a refeição e servir. Ou então essa refeição ela pode ser terceirizada e ela pode ser transportada, né? Ela é produzida em outro local e ela é transportada para a empresa onde os trabalhadores estão. Ou ela pode ser também através de prestadora de serviços, né, de alimentação coletiva, por meio de convênios, que aí são os vales, né, que pode ser um cartão que a empresa disponibilize um tanto X para refeição, ou então pode ser também através dos tickets. Aqui, gente, são as recomendações, certo? De onde são essas recomendações? Essas recomendações tem na Portaria Interministerial de 2006, certo? Eu vou disponibilizar também para vocês. Quando a empresa ela adere o PAT, né? Quando ela adere o PAT para a sua empresa, ela tem que seguir
à risca essas recomendações que tem na portaria interministerial, certo? Ou seja, vai se basear em um VET de 2.000 quilocalorias por dia, certo? E para refeição, almoço, jantar e ceia, tem que se fornecer de 600 a 800 quilocalorias, certo? Nem pode ser menos que 600, nem pode ser mais que 800 para essas 3 refeições. Ou seja, ficando um VET para almoço, jantar e ceia de 30% a 40%, certo? E no de jejum e no lanche, tem que ofertar de 300 a 400 quilocalorias por refeição, de jejum ou lanche, certo? De 300 a 400 calorias em cada uma dessas refeições, seja no de jejum e seja no lanche, ficando um VET de 15% a 20% por cada refeição, certo? De jejum ou lanche. E o NDP-Cal, não é, que nós já vimos, que é a relação de proteína, não é, com as calorias da dieta planejada, ele tem que ficar de 6 até 10%. Aqui são as recomendações, não é, para o dia todo, certo? Se basear no VET de 2.000 calorias, carboidrato fica de 55% a 75%, proteína de 10% a 15%, gordura total de 15% a 30%, gordura saturada menor do que 10%, fibra maior do que 25% e o sódio menor do que 2.400 miligramas. Aqui as recomendações por refeição, não é? Se você for ofertar de jejum e lanche, carboidrato tem que ficar 60%, proteína 15%, gordura 25%, gordura saturada menor do que 10%, fibra de 4 a 5% e o sódio de 360 a 480. Já se você for ofertar almoço, jantar ou ceia, né? Essas 3 refeições, elas têm que ficar 60%, certo, gente? Se for almoço, 60%. Se for jantar, 60%. Se for ceia, carboidrato também tem que ficar em quanto? 60%. E assim por diante, né? Proteína, 15% para cada uma, gordura total, 25%, saturado, 10%. A fibra tem que ficar de 7% a 10% em qualquer uma das 3 refeições e o sódio de 720 a 960. E aqui algumas informações relevantes, certo? Que tem também na portaria interministerial. Quando o estabelecimento ele institui o PAT, né, ele adere ao PAT, ele tem que promover, certo, gente? Obrigatoriamente a educação nutricional. E que essa educação nutricional, ela fique de uma forma exposta e visível, certo? Você faça a educação nutricional com os trabalhadores, e você tem que deixar o material que você utilizou para aquela educação nutricional de uma forma visível, não é? Para comprovar que realmente você faz, certo? Outro ponto também que essa portaria traz é que os portadores de doenças, né, devidamente diagnosticados, eles devem sim receber, né, uma alimentação para atender aquela necessidade daquela patologia dele. E não é o responsável do PAT legalmente é o profissional habilitado em nutrição, certo? Que tem o compromisso da correta execução das atividades nutricionais do PAT. E, gente, outra coisa que eu quero salientar também é que um nutricionista, né, ele pode ser responsável, né, ele pode assinar até 2 PATs, certo? No máximo. Então, você pode ser responsável por um PAT em uma empresa e por outro PAT em outra empresa, certo? Por no máximo 2. E outra recomendação também do PAT, né, é que como sobremesa, né, em qualquer das refeições que ele for ofertar, sempre deve ter a presença de frutas, certo? Então, se você vai servir uma refeição almoço, que tenha, assim, uma porção de frutas, certo?